Olá, minha irmã. Olá, meu irmão. Shalom Adonai para todos. Manhã de paz, manhã de bênção, manhã de vitória. Manhã a qual aprove ao Senhor nos conceder mais um dia, a qual o Senhor tem nos permitido abrir os nossos olhos e contemplar as suas maravilhas. Meu querido, minha querida, quero dizer para você que Jesus é bom, o diabo aqui não presta. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Neste dia eu quero deixar uma palavra de meditação para todos, a qual se encontra registrada aqui no livro de Salmos, capítulo de número 51, versículo 12, que diz assim: Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui esta oração, ela foi feita pelo nosso irmão em Cristo, rei Davi, e ali agora ele vai clamar a misericórdia do Senhor. Ele vai pedir, né, a graça ao nosso Deus. Como bem sabemos, Davi ele peca contra o Senhor, ele comete, né, um adultério e além do adultério ele entra no agravante de matar o esposo daquela qual ele cometeu o pecado. E agora ele vai, né, matar um inocente. Tudo por causa do pecado. A Bíblia diz que um pecado, né, consumado em nossas vidas, a Bíblia diz que ele vai nos levar à morte. Essa morte, muitas das vezes, pode não ser uma morte física, mas uma morte espiritual. Davi aqui pede ao Senhor para restituir a alegria da salvação. Dá a entender que ele tinha perdido esta alegria, esta confiança, porque é bem assim que acontece. Quando você peca contra Deus, você sabe que você está se distanciando de Deus. E mais distante vai ficando a voz de Deus nos seus ouvidos e em seu coração. E você perde a alegria de estar na casa de Deus, de estar na presença dele para glorificar e exaltar o teu santo nome. Porque o diabo ele vai começar a lançar seta na sua mente, dizer que ali não é o seu lugar. Você não era para estar ali. O teu consciente vai estar te acusando que você pecou contra Deus e ali não é o seu lugar. Ele vai tentar te afastar do meio da igreja, do seio do povo de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. Satanás ele sabe disso e ele vai lançar as setas dele na sua mente. A Bíblia diz que os vossos pecados e as vossas iniquidades é que faz separação entre vós e o vosso Deus. Mas a Bíblia nos revela, meu querido, que Jesus ele veio ao mundo para perdoar os nossos pecados, para nos purificar, para nos limpar. É claro que quando aceitamos a Jesus e passamos a viver debaixo da graça de Deus, isso não nos dá a liberdade de nós vivermos na prática do pecado. Mas se você pecar, meu irmão, se você pecar, minha irmã, se nós pecarmos contra o Senhor, a Bíblia diz que ele tem poder para perdoar os nossos pecados. Aqui o salmista Davi, o rei Davi, o servo Davi, ele agora vai pedir ao Senhor que alegre a ele, que renova dentro dele esta alegria da salvação, essa certeza da salvação, a certeza de que foi perdoado pelo seu ato cometido e foi restituído diante do Senhor a sua alegria. Aleluia. A Bíblia ela vai dizer para que nós não viemos pecar.
Ela nos ensina a não pecar. Mas diz, filhinho, se pecar, há um justo diante de Deus para advogar a nossa causa. Jesus Cristo, o justo. Tem que haver, irmão, um arrependimento. Não um remorso, está entendendo? Deus não quer que você sente remorso pelo pecado cometido. Deus quer que você se arrependa. Se arrepender dos seus pecados. Se arrepender do ato que tem te levado a você se afastar de Deus. E quando a Bíblia vai dizer que aquele que confessa e abandona alcança a misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. Alcançar a misericórdia de Deus. Deus quer que você alcance essa misericórdia. Que você tenha também esta alegria renovada dentro de você. Que você tenha alegria de estar na presença do Senhor, de você poder abrir os seus lábios, glorificar e exaltar ao Senhor, sem dar atenção ao teu acusador, aquele que te aponta, que aponta o seu pecado, mas você é um verdadeiro adorador que adore ao Senhor. Jesus, ele vai dizer para a mulher que foi pega no ato de adultério, e que ela ali literalmente corria o risco de morrer, não fisicamente, não espiritualmente, mas fisicamente. Aqueles homens, aquelas pessoas que levaram aquela mulher até Jesus, disse, olha, na lei manda que nós devemos apedrejar ela. Jesus virou para a multidão e disse, olha, aquele que dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Do menor ao mais velho, ao maior, eles foram cada um para a sua casa, cada um para o teu canto, cada um foi cuidar da sua vida. Jesus ficou só ele e aquela mulher, e ele pergunta, cadê os seus acusadores, onde estão? Senhor, ninguém ficou, ninguém me condenou. Ninguém te condenou? Não. Ele também não te condena. Vai e não peques mais. Arrependa-te do teu pecado. Se liberte desta acusação de Satanás na sua mente, dizendo que você não merece estar aí, dizendo que você não merece estar na presença dele. E nós sabemos que quando não há alegria, há tristeza. Tira essa tristeza do teu coração. Deixa o Espírito Santo do Senhor fazer morada em você. Peça a Ele socorro, auxílio, ajuda. Assim como Davi ele fez, ele falou, Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. A Bíblia diz que um coração contrito e aquebrantado não desprezará o Senhor Deus. Manassés, um dos piores reis de Israel, passou seus filhos pelo fogo, adorou Moloque. A Bíblia diz que ele clama ao Senhor, ele se humilha dias e dias, e ele alcança de Deus a misericórdia, o perdão. Você acha que é diferente nos dias atuais? Você acha? Muitos estão como aquela multidão que queriam lançar mão em pedra e apedrejar aquela mulher. Mas Jesus, até no seu último instante de vida, ele perdoou o pecado do ladrão que estava ali ao seu lado na cruz. Porque Jesus, ele quer reconciliar o homem para com o Pai. A vontade de Deus é que nenhum homem se perca, mas que todos venham ser salvos. Amados, toda a humanidade tem a oportunidade de se arrepender, de confessar os seus pecados, de abandonar os seus maus feitos e caminhar
no caminho da renovação com Deus. Toda a humanidade tem a oportunidade de se arrepender. Há um convite de Deus para a humanidade. Arrependei-vos e vos convertei-vos. Deus manda que haja um arrependimento sincero em cada coração. Se volte para Deus, busque ao Senhor. Isaías 55, versículo 6 vai dizer: buscai-o quanto está perto. Buscai enquanto se pode achar. Invocai-o quanto está perto. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas muitos não querem se voltar para Deus. Acha que a sua vida está boa da maneira que está. Você, meu irmão, que por algum motivo, te levou você a pecar contra o Senhor e você tem se distanciado da presença do Senhor, tem se afastado. Com todas as bênçãos que Deus tem te dado, mesmo assim, você tem se afastado de Deus, com todos os livramentos que Deus tem te dado. Procurai o Senhor enquanto é possível encontrá-lo, invocar enquanto está próximo. Mas você tem se afastado. O filho pródigo levou tudo quanto o pai tinha para dar para ele, foi viver a sua vida distante do pai, gastou tudo quanto tinha, e lá, naquele lugar, onde ele alimentava os porcos, ele reconheceu que ele precisava voltar para a presença do pai. E ele disse: pequei contra os céus, pequei contra ti, meu pai. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele se arrepende dos seus pecados, ele volta para a casa do pai, o pai o recebe gostoso, o pai mata o novilho, dá uma festa, coloca sapato nos seus pés, roupas novas, um anel em seu dedo, dando para ele novamente o que é a autoridade de filho que havia se perdido. Deus quer restituir a sua vida. Deus quer mudar a sua história. Arrependa-te enquanto ainda há tempo. Volte se alegrar na presença de Jesus. Que Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus.